Hello everybody, today we're gonna know the parts of the bike or bicycle. Bike é a forma resumida de chamar. A handlebar, aí nós temos uma peça aqui chamada, que o pessoal chama de mesa, stem, brake levers, alavanca de freios, ok? Brake levers 1 and 2, brake levers. Outra que o pessoal chama de manopla, but you can say, for example, handlebar grips, os punhos da bicicleta, handlebar grips. Descendo aqui, nós temos cable levers, remember? Brake levers and cable levers, que é o cabo, cable levers, brake levers, rear brake levers, fork, everybody knows, fork, garfo, né? Fork, fender, quando tem, essa não tem o paralamas, fender, paralamas. Aí nós temos ham, rear wheels, roda traseira, and front wheels. Remember Hot Wheels, rodas quentes, wheels. Okay? We have two names for wheels. Can be wheels, que é rodas, wheels, or tire. Geralmente a gente fala no plural, tires, que já sabe que é o rear tire, o de trás, rear tire, and the front tire. So you say tires, okay? Pneus. We have here this part of the tire. We say spokes, raios, né? Aqui dentro nós chamamos de cubo, tá? Para as criancinhas da primeira série que não sabem. Cubo in English is hub. This part is very important. This is a pin. Parece mesmo com pino em português, né? This part is tire pin cap. Ou seja, a tampinha do pino, né? Que a gente chama em português de capsilano. Cap, porque cap, além de ser boné, cap significa tampa ou tampinha. So, capsilon é a tampinha da lona. O que é a lona? É a lona que tem aqui dentro. Aqui dentro tem para os meninos da primeira série, aqui dentro tem uma lona, para os que não sabem. Ou, em inglês, seria air camera. Tire air camera. Ou inner tube. Por que inner? Porque é aqui dentro. Tube, porque é em forma de um tubo. Outra dica importante é que se o pneu ficar assim, sem essa tampa, ele vai secar com mais facilidade. Outra dica que eu aprendi, para vocês que todo mundo gosta de bicicleta, é que mesmo ele fechadinho com a tire pin cap, ele com o tempo seca se a bicicleta ficar parada, tá? É aí um problema de física para vocês conversar com o professor de física. Ari, tenta desvendar pra gente aí porque que mesmo fechado, esse pneu duro, cheio assim, com o tempo, se a gente não andar, ele vai secar. Por onde sai o ar, se tá fechado, não é? This is a valve, ok? Esse pinozinho que vocês estão vendo aí, valve,
Essa é a válvula que quando a gente imprensa ela para baixo, tá? Ela seca o pneu. Quando imprensa ela para baixo, o ar sai do pneu, tá? Tá ok? Então, válvula. Então, isso aqui não é a válvula, isso aqui é o tire pin. And this is a tire pin cap. Now, the most important part, of course, this is zero. Seat tube. Seat tube. Seat tube, porque é um tubo, seat tube, ou seat post. E um dos mais importantes também é essa parte aqui, triangular, não é? Que é frame. Frame. Inclusive, outra curiosidade, quando a criança ficar em pé, essa parte aqui não pode encostar nela. Se a criança ficar em pé na bicicleta e essa parte aqui do frame, ela não conseguir ficar em pé, isso aqui, por causa disso aqui, é porque a bicicleta está imprópria para a altura dela. O que vai dizer qual tipo da bicicleta correta não é a idade nem do seu filho, é o tipo da bicicleta, tá? The kind of bicycle is very important. O tipo da bicicleta é muito importante. Ele fica aqui em pé, tá? Se ficar batendo aqui, é porque a bicicleta está imprópria para ele. Ele tem que encostar os pés no chão e não, essa parte do frame, não encostar nele. É muito importante isso, tá? We have the chain. Chain. This part, que here in Brazil we say pé de vela, certo? Pé de vela, a parte que se senta o pedal. Pedal. Ok? Coroa. Chain ring. Observe, we have 1, 2, 3. 3 coroas, 3 níveis de marcha, ok? And in the back, the rear, aqui atrás, we have 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma curiosidade interessante que eu aprendi para ensinar a vocês, certo? Que a gente também aprende para ensinar, tá ok? Então, quando for comprar uma bicicleta, lembre-se dessa curiosidade. A mão no stem, que é essa parte aqui, e o elbow, o cotovelo, aqui, here. Aí aqui nós temos um mecanismo muito importante, essa parte aqui. Crianças que ainda não viram, que nunca observaram, tem um mecanismo aqui e um mecanismo aqui atrás, ok? Esses mecanismos são os que fazem com que você troque de marcha. Rear delighter, que é o mecanismo traseiro, and front delighter. Aí você diz, professor, mas onde é que troca as marchas? Existem vários tipos de bicicleta. Nesse caso aqui, a troca é aqui. Shift delighter. É quem muda o quê? O delighter, front delighter and the rear delighter. Só que só funciona quando a bicicleta está andando. Você troca aqui, automaticamente o mecanismo, o front delighter muda a posição da corrente aqui dentro, consequentemente ela vai mudar aqui embaixo também, ó. No rear delighter, esse mecanismozinho aqui, ok, ó. Aí no caso, when you use this mechanism, the chain, a corrente, the chain, change its position. Muda de posição, logo a bicicleta vai ficar mais leve ou mais pesada de acordo com a sua necessidade. As bicicletas têm bagageiro, tá? Quando tem a gente chama de carrier, vem de carregar. Carrier, mas essa daqui nesse estilo não tem, porque é o estilo cross, dá pra subir e descer ladeira.
Os brake shoes. Como é que ela ia parar se não tivesse isso? Brake shoes. Pastilhas de freio. Tem uma borracha aqui atrás. Brake shoes. Rear brake shoes. Rear brake shoes. And front brake shoes. Front brake shoes. Front brake shoes. Is that okay? So, this is a bicycle. This is Guilherme's bicycle. Bell, que é a campainha para avisar, a buzina. Bell, existe vários tipos. And that part. That part is the bike support. Now we have a small exercise. Olá, bom dia. Então, nosso tema Zim Unit desta semana é um tema muito legal. Parts of the bicycle, tá? Parts of the bicycle. Aqui fica com som de F mesmo, porque aqui é uma consoante. Consoante, a gente retira as vogais, né? E o restante que sobra são as consoantes. Com algumas observações que não vem o caso aqui. Então é o seguinte, a pronúncia é off. Quando tiver uma vogal, tipo assim, a palavra apple. Apple, né? Não sei se vocês lembram. O desenho é um pouquinho melhor. Então, maçã, aí a gente, quando começa por vogal, a gente pronuncia of, com som de V. Quando for consoante, F. Quando for vogal, a gente pronuncia of apple, of apple. Tá? Aí nesse caso é F mesmo. Parts of the bicycle. Parts of the bicycle. O que é que a gente quer? Uma conversação espontânea, ou seja, que vocês façam os vídeos de forma tranquila e uma escuta atenta, não assistir por assistir. Que na hora dos vídeos vocês usem as expressões, os aspectos linguísticos e paralinguísticos. Linguísticos são os escritos da língua e paralinguísticos são os gestos, a desenvoltura, aquelas coisas maravilhosas que a gente assiste na hora que a gente vê vocês no ato de falar e de fazer o vídeo, aquela naturalidade, tá? Dos vídeos. O 2 é a habilidade. Aqui é um conteúdo do 6º ano, ó, de língua inglesa, LI, língua inglesa. E do 1º ao 5º de língua portuguesa, tá? Então são duas habilidades que a gente quer ver. Interagir em situações de intercâmbio oral, que é a fala, né? Usando a língua inglesa. E escutar com atenção a fala dos professores e colegas. Então significa que esse vídeo pode ser utilizado, viu, Aldir? Até aí com vocês, com os alunos do 6º ano, certo? Com alunos do 6º ano. E aqui do 1º ao 5º é uma habilidade que é específica do 1º ao 5º, mas essa parte aqui de língua inglesa, né? Língua estrangeira no caso, a gente pode até, é conteúdo do 6º ano, pode ser utilizado conteúdo do 6º ano também. Ok, então as competências é utilizar novas tecnologias, como vocês já usam, né? Todos usam para pesquisar, selecionar, enfim. E as práticas de letramento, que é o uso da língua inglesa de forma ética, crítica e responsável, de aprender, não é? Crítica e responsável. E responsável. Então, vai ser conteúdos para o 3º, para o 4º e para o 5º. O que é que eu vou copiar? Draw. Já vimos várias vezes, né? Desenho.
or glue, ou cole. Desenhe ou cole a bicycle, uma bicicleta, and write, e escreva seus nomes em inglês e português. Professor, é para fazer o quê? É exatamente. Eu já sei por que é que você está me fazendo essa pergunta. Porque você pulou essa parte aqui. Geralmente a explicação vocês pulam. Vão direto para o exercício, por isso que sai coisa errada. Vocês não podem pular essa parte. E eu sei quando vocês pulam, porque o YouTube me mostra o gráfico de quando as pessoas estão assistindo, quando eles adiantam o vídeo, tá bom? É uma aula, então você tem que assistir a aula para poder compreender. Então, vou botar aqui uma imagem, mas vocês podem desenhar, não tem problema. E aí vão escrever os nomes das partes, de acordo com a criatividade de vocês. Tire, né? Pneu. Aqui. Brake levers, se for o caso, depende do brake levers e daí por diante, tá? Pedal, e daí por diante. Para não ficar muito riscado, vocês, digamos que tem umas 15 palavras, vocês colocam umas 10, mas sei que vocês são muito criativos. Ok? Esse é o exercício escrito, tá? Que é para copiar. O oral exercise. Aí a gente convidou duas criancinhas especiais pra gente. E para todos que o conhecem, é claro, que é da nossa família. Que é Mariana, nossa afilhada, e Samuel, que vocês já conhecem também, que é nosso afilhado e sobrinho também, tá bom? Então eles dois vão fazer aí a apresentação deles e baseado na apresentação deles, vocês podem escolher outros tipos de peças de bicicleta, outras partes, mas eles escolheram essas partes aí. Assistam o vídeo que vai valer a pena, ok? Tchau, tchau. Oi, galerinha, tenho 5 anos, meu nome é Samuel e vou mostrar algumas partes da bicicleta e tênis. Taia, um centro, seio, suporte, wheels. Bye, bye! Oi, galerinha, eu sou Mariana e tenho 6 anos e hoje eu vou falar um pouco das peças da bicicleta em inglês.